MS em Dia Preview, informação até você. Nessa edição, eu trago Alírio Villaçante, vereador, Coronel Alírio Villaçante, que pode falar também para a gente muita coisa sobre segurança pública, sobre o cuidado com a cidade e também a respeito da Comissão de Transporte, que ele faz parte há um bom tempo já. Ele tem algumas ideias, soluções para amenizar um pouquinho esse impasse do que é a briga pelo transporte público de Campo Grande, que tem deixado o usuário muito preocupado. Uma conversa que vale a pena, e se fosse você, ficava no vídeo. Obrigado, muito feliz aqui pela volta do senhor. A outra entrevista foi muito boa. Que bom. E também num momento onde na tua vereança é inevitável não te ver com esse trabalho protagonista também na Comissão de Transporte. E o transporte público de Campo Grande, uma cidade que está para chegar nesses 1 milhão de habitantes, é realmente um caos, é um problema, né? E um problema que parece que é um problema arrastado de muito tempo, que chegou aquele capítulo final da novela, ou aquele paciente que ele negligenciou a vida durante um grande período e aí chega na hora ali, para no hospital e está cheio de problema, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro agradecer o convite. Para mim, além de estar aqui batendo um papo contigo, esclarecendo a nossa população sobre temas importantes do nosso mandato e da população campo-grandense como todo, revê-lo, né? Reforçar a nossa amizade, nosso respeito pelo seu trabalho. Realmente é um tema complexo, né? Transporte coletivo. 120 mil pessoas utilizam esse meio de transporte por dia. E pessoas que utilizam muitas vezes para chegar ao teu trabalho, um enfermeiro, por exemplo, um servidor público. Então são as mais diversas áreas da atividade profissional que utilizam esse transporte. E eu vejo, e é importante que se diga, que nós precisamos melhorar em muito o transporte coletivo. Esse contrato em vigência é de 2012, no final da gestão do ex-prefeito Nelson Trade, e que hoje efetivamente tem tem que melhorar muito a qualidade do nosso transporte coletivo em Campo Grande, com todo o respeito ao trabalho que o consórcio executa, mas nós não podemos mais aceitar certos tipos de deficiências que podem ser solucionadas. Bom, como vereador, o vereador chega lá por voto, né? Sim. E o senhor chegou lá por voto, pelo carinho que a população tem pelo senhor, né? Um carinho também demonstrado em outras eleições que o senhor concorreu a outros cargos. Esse voto da população, essa confiança que é dada, às vezes é por questões ideológicas, tem lá o vereador que vai parar porque ele defende valores, isso e aquilo, e às vezes por questões práticas. O senhor tem um histórico de atendimento à comunidade, na profissão que o senhor exerceu como policial, e isso te levou à vida pública. Na vida pública, eu acho que talvez o maior desafio do político é manter uma conexão com as pessoas, principalmente os mais vulneráveis, né? E independente de quem votou nessa pessoa ou não, seja ele prefeito, vereador, presidente da República e tudo mais, o senhor tem mantido essa conexão e nesse debate tem falado assim, olha gente, temos que lembrar do usuário. O senhor falou o número 120 mil pessoas, 130 mil, já foi outro tempo, outrora 180 mil, já foi 230, já foi 300, né? E esse número só vem caindo. E ele não vem caindo só por conta da Prefeitura de Campo Grande ou por conta da Câmara. Ele vem caindo porque talvez o serviço não está sendo bem oferecido, né? E é uma coisa tão clara, tão evidente, que basta ouvir o usuário que, assim, é quase que uma unanimidade a insatisfação. E o usuário, ele é muito, como é que fala? Sagaz na hora de se defender. Porque ele, ainda mais quem depende da coisa, né? Fala assim, o terminal é ruim, os ônibus parece que diminuiu, pioraram, né? E a pontualidade, que eu acho que é o que mais sangra a pessoa, em geral em Campo Grande. Mas é o trânsito, é os corredores e tal. É o que dá a entender que o problema só piora, né? Por que é tão difícil botar no centro, no foco, no holofote principal, as pessoas, o usuário? Eu sempre tenho colocado os principais problemas do transporte. Aglomeração dos terminais totalmente indignos. Por exemplo, uma senhora utilizar um banheiro totalmente inadequado, atraso nas linhas, ônibus velhos. E agora parece que eles diminuíram, né? O que tem de ônibus pequenininhos circulando por aí. Pós-pandemia, nós tivemos que ouvir a população
várias linhas foram retomadas porque eles cancelaram simplesmente. Vou dar apenas um exemplo. A 061 que eu peguei esses dias, 5h30 da manhã. Que é para Moreninha, né? Moreninha Shopping. Eles tinham desativado, entendeu? Sem ouvir as pessoas, sem conversar. Felizmente foi reativado cerca de 8 que nós pedimos para reativar. Aumentaram o número de ônibus. Agora, de novo, pelo que eu estou verificando em loco e tendo algumas informações, diminuíram em algumas linhas. Então, as coisas não se resolvem. Eu venho do mundo, eu vim do executivo, na minha área de segurança pública, que o princípio da oportunidade, você tem que resolver para ontem as coisas, é pragmatismo. Sim. Ser pragmático, caminho, né? E você tem que resolver. E eu vejo a dificuldade nessa resolução dessas questões. Vou dar mais um outro exemplo. Nós sugerimos à Getran que os terminais de ônibus, nós temos 9 terminais, 3 foram reformados graças à nossa intermediação, à nossa luta, para que se tivesse uma parceria público-privado. Fundamental, né? Em alguns locais do Brasil isso já existe. Vamos passar, já que o poder público não consegue administrar, eu diria até com eficiência, passe para a iniciativa privada, faça uma parceria público-privada, tudo dentro da legalidade, se coloca ali propaganda da empresa que eventualmente for assumir, explorar a cantina, explorar, né? Enfim, é possível. Então, ideias a todo momento surgem e, infelizmente, a dificuldade, sempre centrando os esforços no reequilíbrio econômico-financeiro do consórcio, da concessionária, e esquecemos, na maioria das vezes, de falar do usuário, que é o que recebe o serviço. Agora tivemos aí uma paralisação de cerca de 10 dias atrás de um dia, aproximadamente, parou a cidade. Então serviços importantes deixaram de serem executados. O dono de uma empresa de restaurante, por exemplo, teve perdas consideráveis. Tem que pagar o Uber para funcionário. Às vezes teve perda até de alimentos que foram confeccionados na perspectiva de serem vendidos. Então, tudo isso, olha o impacto que isso tem. Então, nós temos que centrar em 3 nortes. Primeiro, eu defendo o reequilíbrio econômico-financeiro do consórcio, até porque a empresa tem que ter lucro, tem que pagar os seus funcionários, tem que comprar óleo. E o senhor é um legalista, né? Não vai querer uma bagunça. Né? Exatamente. Segundo, a continuidade do sistema, com consórcio ou não sei, podemos discutir até essa quebra do contrato, porque com essa paralisação, o contrato é bem claro. Como é um serviço essencial e ininterrupto, se houve quebra, pode haver a quebra do contrato. Isso é possível agora com essa paralisação de um dia. E uma tarifa justa. É importante nós termos uma tarifa justa. A gente fala na tarifa zero já, né? Eu sou um defensor disso no seguinte sentido. Você pega aquele cidadão que mora mais longe, quer dizer, ele ganha menos, ele tem um impacto com mobilidade urbana maior na renda dele e ele é o cara que mais depende desse serviço. Talvez para ele não é uma opção, é uma obrigação ele ter que pegar o transporte coletivo. A linha na região dele é que demora mais. Ele, graças a pessoas como o senhor, ele fica no debate, mas ele não é uma preocupação da grande maioria dos políticos, né? Uhum. E é claro que a engenharia para uma tarifa zero teria que ser de planejamento, as cidades que implementaram, demorou-se quase 1 ano, 2, mas partiu de um princípio, né? Uma coisa que eu quero perguntar para o senhor. O vereador, ele está lá para representar a população, tudo mais, mas ele tem que fiscalizar. Sim. E essas comissões, elas existem para fiscalizar e o senhor tem sido um mediador nessa questão muito importante, de muito bom senso, tudo mais. Quando precisa se fiscalizar a Câmara, o cidadão fica lá revoltadinho e resolve saber como está a vida do Alírio e tal, tem como ele puxar quantas indicações, quantos projetos de lei, onde que o Alírio está, como que ele está fazendo, tal, tudo. Da prefeita, mesma coisa, dos secretários. Agora, quando você precisa saber da vida de um consorciado, de uma concessionária, é uma caixa preta, que é por isso que está a história da CPI ou não. Porque você não sabe quem que ele contrata, como que é as contas dele, e o que eles entregam de planilha é baseado meio que no interesse próprio. E o que dá a entender, assim, alguns contratos dá super certo, fica tudo muito tranquilo, as renovações e tudo mais, e outros, como é o caso do consórcio Guaicurus, e não é pegar um pé do consórcio Guaicurus, mas é evidente, isso é uma questão de realidade, o jornalismo lida com isso. É totalmente problemático.
todo o trâmite, não é só a tarifa, não é só esse embate público que vira, mas até a troca de informações, a publicidade disso, a transparência disso. E a gente está num mundo onde as coisas não podem mais não ser transparentes. Quando envolve dinheiro público, não dá, né? É fundamental. Eu tenho colocado desde o início do nosso mandato, como presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, a transparência do dado. Você foi muito feliz na sua pergunta. Se não temos dados transparentes, quanto se gasta na manutenção, quanto se gasta na aquisição de pneus, sua folha, quanto se gasta na folha de pagamento, quanto se gasta em combustível. Quem está na sua folha? Por que está nessa folha? Qual que é esse salário? O que é essa função? Porque depois o que acontece? Vamos supor, e aí eu não descarto qualquer possibilidade. Aí tem lá um super salário de algum bacana lá, e aí? E aí, a população vai pagar isso? Quer dizer, esse cara assim, será que se ele é tão bom, por que ele não vai ter super salário no poder público, em outra função, ou no caso, na iniciativa privada? Então, fica difícil a prefeitura pagar às cegas certas coisas. Os dados são muito... Nós recebemos os dados da agência reguladora, da GEREG, mas são muito superficiais. A própria GEREG reclama do abastecimento de dados. E o próprio termo de ajustamento de gestão, olha como que a coisa é mais longa. A sua pergunta foi muito importante, é muito importante. O próprio Tribunal de Contas recomenda que a agência reguladora tenha um corpo técnico mais qualificado e que se faça concurso público. Olha. Se a própria, o Tribunal de Contas, ele reconhece, a própria GEREG também reconhece a sua deficiência, como é que nós vamos começar a pactuar, a definir a tarifa baseado na minha avaliação de dados inconsistentes e dados que não se tem total clareza. Então, tudo isso, olha a importância de a gente ter um corpo técnico, ter dados realmente confiáveis para você poder mensurar a tarifa que chega ao usuário. Uma outra questão que você colocou também, a questão da tarifa zero, já discutido a nível de governo federal, inclusive na transição se discutiu sobre isso. Eu entendo que é um passo, nesse momento, muito grande, se não tivermos, por exemplo, o aporte do governo federal. Tem que ter um fundo, né? Muito complexo, porque nós, segundo o consórcio, os dados que o consórcio apresenta nas reuniões, 19 milhões é o custo operacional mensal. Vamos colocar 20 milhões. Então, 20 milhões por mês. Como é que ficaria isso? Ele diz que arrecada 12, 1 milhão e 200 do governo do estado, do subsídio dos estudantes da rede estadual, e 1 milhão aproximadamente do município para subsidiar os estudantes da rede particular e os portadores de necessidades especiais. E recentemente recebeu 14 milhões, que é um auxílio emergencial no final do ano passado do governo federal para subsidiar os idosos. Então essa conta ela é muito grande, e eu entendo que o município não suportaria esse valor muito alto. O que nós estamos propondo é uma solução bem plausível, bem possível, é utilizar parte da contribuição da iluminação pública, a COSIP. Nós arrecadamos aproximadamente, nós que eu digo município, 130 milhões anualmente. Todo mundo paga, todo mundo já está no cofre do município, entra todo mês. Entra no tal do Caixa 01, né? Exatamente. E só que esse valor que entra, 100%, 30%, tem uma lei, uma emenda federal, um decreto municipal até o final deste ano, pode ser desvinculado. Então, 30% desse dinheiro pode ser pago, pode ser pego para pagar outras despesas. Então, eu até encaminhei isso no documento à prefeita, falei com ela, com essa sugestão nossa, caberá ela acatar ou não, que já existe o dinheiro da COSIP. Ou seja, é um caminho, está ali, né? Que nós já pagamos. E, pelo que eu tenho visto, é perfeitamente possível com os 70% restantes ampliar e melhorar a iluminação pública, como, por exemplo, as lâmpadas de LED, e fazer a manutenção. Os outros restantes poderiam ser direcionados, inclusive, aí até avançaria um pouco mais. A gente poderia, inclusive, não ter o aumento, inclusive ter o decréscimo da tarifa, sim, se a gente agisse dessa forma. Então, é uma sugestão que eu passei a ela. Claro que isso depende de um estudo mais aprofundado, mas é uma situação perfeitamente possível, com dinheiro que já existe, que não vai onerar novamente o usuário. E o que é importante, não só o usuário
que é penalizado com uma tarifa alta? O empresário também, né? O empresário paga vale transporte. Verdade. Ou seja, todo mundo será beneficiado, o conjunto da sociedade será beneficiado, e basta a gente ter esse olhar diferente e buscar soluções. Essa aí, por exemplo, é uma solução talvez relativamente simples, mas possível. Então, palpável, né? Como eu falei dos terminais. Uma outra questão que me aflige muito, nós temos cerca de 4 mil pontos de ônibus, desses aproximadamente 2 mil tem um pequeno abrigo, que não é lá grande coisa, mas já dá mas certo... Tem muito ônibus que é só uma vareta, né? Mais de 2 mil. Olha só. Eu fiz esse levantamento, então temos aproximadamente 4 mil pontos de ônibus, 2 mil não tem nem aquele abrigo mínimo, que a gente vê que não é, como já falei, não é grande coisa, mas já dá uma certa comodidade. Então essa discussão que nós não estamos fazendo. Mas aí não é o caso da discussão do sistema. E aí eu vou entrar numa questão, é meu papel provocar. Sim. Né? Como cidadão, como jornalista. E eu sei que o senhor está fazendo um papel heróico. Porque essa comissão, o vereador Alírio Vilaçante, a prefeita, está arcando com uma conta que vem de muito tempo. Parece que a dívida foi rolando, e se tornou essa bola de neve. Mas lidar com, no caso, o consórcio, lidar com a empresa, é também lidar com o mercado. Vou dar um exemplo. Quando você lida lá com a concessionária de energia, que é o caso do governo do estado, ou Campo Grande com a Águas Guariroba e tal, essa concessionária, ela, em outros lugares do Brasil, ela também tem atividade, em outras cidades e tudo mais. Ela não tem só uma cidade, que se ela tiver só uma cidade, ela não consegue gerar o retorno que ela precisa. E aí ela tem lá um padrão de qualidade, estende, e aí ela não vai ter muitas concorrentes no Brasil todo. São poucos. Tá? No consórcio, nessa modalidade de transporte coletivo, eu acho que cabe numa sala aí todo mundo que mexe com isso, os majoritários. Sim. E aí eles se ramificam no resto do Brasil, são quase 2 mil cidades aí que tem o transporte, cada um de uma forma e tal. E é natural no mercado que essas pessoas se conversem, que elas definam o mercado, tarifa e consigam se proteger, se reequilibrar. Teve também muito exemplo de negociação do poder público com o consórcio, consórcio ou a empresa que está cuidando, né? Porque às vezes não é um consórcio, aqui em Campo Grande é um consórcio. Aqui é um consórcio. Que aí deu zebra, falou assim, vocês não querem o que eu tô exigindo? Tchau. O cara sai, recolhe os ônibus e aí é toda uma dificuldade para repor esse serviço, para refazer e para o poder público remontar a frota, atender da maneira como ele gostaria da população. Tem também esse outro lado vamos botar, a negociação virar um truco. Um lado truca e aí complica tudo. Esse viés de bom senso, de equilibrar as coisas que o senhor tem feito, é fundamental para isso, para evitar esse tipo de situação, que só perderia o cidadão. A Prefeitura de Campo Grande trabalha, a Câmara, no caso da figura do senhor e outros, conversam também sobre a possibilidade de plano B, que é importante na vida isso. Né? Vamos supor, se o cara vai consertar a geladeira lá em casa, ele joga um super preço, ele não conserta direito, eu tenho que ter um outro cara para chamar para consertar a geladeira lá em casa, é mercado. A alegação sempre do consórcio, e de certa forma é uma realidade, que a questão do transporte é um problema nacional. Né? São Paulo subsidia anualmente, para São Paulo é uma metrópole, sim, com 3 bilhões de reais. Mas os usuários de lá não reclamam de pontualidade, né? Então, aqui, eles alegam, então nós vamos entregar a concessão. Então, se esse for o caminho, que assim façam. Então, só que nós temos que fazer essa transição, se isso for realmente o caminho, de forma menos traumática possível. Não podemos parar a cidade. Né? Como já falei, 120 mil utilizam o transporte coletivo por dia em Campo Grande. Então, essa discussão tem que ser feita, porque o consórcio reclama da tarifa, na avaliação do consórcio, a tarifa teria que ser R$8. Isso. Impossível. Baseado em questões nacionais. Exatamente, impossível esse valor. Seria um contrassenso inquestionável. E também não fala em melhoria do serviço, né? Até às vezes fala, mas não concretiza isso efetivamente. E de longa data, né? De longa data, a situação vem se estendendo, não se resolve. Eu já disse e assinei por 2 vezes o pedido de CPI, assinei, pela primeira vez foi arquivada por inconsistência formal,
e a segunda vez ainda vai ser avaliada agora pelo presidente. Porque eu não vejo como não colocar luz definitivamente nesta questão para que as pessoas tenham todas essas perguntas devidamente respondidas. Né? A gente solicita, pede e as respostas vêm muitas vezes a conta-gotas e as coisas não se resolvem. Quem sofre é o usuário, que demora a ter que permanece muito tempo no ponto de ônibus, muitas vezes em local insalubre, onde ele não tem pelo menos a proteção da chuva ou do sol. O terminal, uma senhora não pode usar um banheiro no terminal, totalmente indigno, eu diria exatamente isso, indigno de um ser humano utilizar. Então, e vai se arrastando isso e as coisas não vão ser resolvidas. Então, se o consórcio entende que está tendo prejuízo, o consórcio alega textualmente que arrecada 19, no total entre subsídio e arrecadação, despesa 19 milhões, entre subsídio e arrecadação 14, há um déficit mensal de 5 milhões. Mas assim, por exemplo, às vezes esse déficit é por conta dele mesmo, por conta da própria gestão dele. Vamos supor, se ele estiver gastando mais do que deveria, a conta nunca vai fechar, não tem dinheiro do que vai pagar a conta. Né? E aí a gente nunca vai saber se tem déficit ou não na própria gestão dele, se eles não abrirem em caixa preta. Eles alegam que qualquer linha que funciona, como que funciona, o número de ônibus, é uma determinação que vem da AGETRAN, né, que é a agência que administra essa área do Serviço Público Municipal. Então, essas questões a gente vai perguntando e não vão sendo respondidas. Nós conseguimos, através da Comissão de Transporte do ano retrasado, ano passado, essa reforma dos 3 terminais, né? Uma ideia simples, o escalonamento de entrada e saída dos alunos da rede municipal. Conseguimos fazer esse escalonamento. Existe em outras cidades, né? Existe. Aí conseguimos também para 2 escolas da rede estadual, as maiores, que é a Hercules Maimone e a Joaquim Moutinho, e 10 minutos no transporte coletivo é uma eternidade e ajudou muito. Podemos estender isso ao comércio e à indústria, já tem tratativas nesse sentido. Então as soluções vão surgindo, basta sentar, definir, cobrar mutuamente um do outro e volto a frisar, ter o foco sempre no usuário, quem recebe o serviço. Se não tivermos esse cliente, foco, né? Se não tivermos essa sensibilidade, fica difícil a gente avançar. Bom, levando para uma outra área que o senhor conhece bem, que é a segurança pública, segurança pública sem investimento não tem como fazer. A gente teve episódios anteriores no Mato Grosso do Sul de reclamação, de situação de delegacias, de viaturas, a PM trabalhando também com dificuldade, a Guarda Municipal lá no seu começo, quando não estava tão estruturada, sofria disso também, e aí quem sofre é a população. A partir do momento que há um investimento, há uma estrutura para que a coisa aconteça, como o senhor falou, com pragmatismo, com planejamento, você tem um resultado de controle da ordem, da violência e tudo mais, satisfação de quem está trabalhando ali e principalmente reconhecimento da população, né, a partir de todo esse conjunto de coisas, né, que envolve muito simples. Não existe investimento sem confiabilidade. Você acha que esse é o grande ponto hoje que a prefeitura, nesse momento de transição, a Adriana substituiu o Marquinhos e tudo mais, ela envolve em várias áreas? Porque é problema estourando para tudo quanto é lado. Quer dizer, infraestrutura, se cai uma chuva em Campo Grande, aí você tem que mexer com o projeto. É o transporte coletivo. Professor, é a saúde. Quer dizer, o dia tem que ter muito mais que 24 horas para cuidar de tudo isso, né? E acaba indo para a Câmara esses problemas também, né? Porque a Câmara é a caixa de ressonância. Acaba desembocando tudo lá. Eu recebo vários... eu, como tenho essa proximidade muito grande com as pessoas, eu recebo muitas reclamações e dou devido encaminhamento. Claro que o vereador ele é o fiscalizador, ele é o legislador, mas ele não tem o poder da execução, né? Ele não é executivo, ele apenas dá o devido encaminhamento. Então, essas reclamações realmente chegam muito. E o que eu vejo é uma gestão de uma cidade, disse isso numa outra entrevista recentemente, uma gestão tem que ter uma gestão compartilhada, uma gestão eficiente. Que a cidade está... Nós temos uma cidade, a capital do Mato Grosso do Sul, cerca de 1 milhão de habitantes. Não podemos fazer uma gestão doméstica, uma gestão para amigos, uma gestão para parentes, uma gestão para vizinho.
ou quem quer que seja. A gestão tem que ter o princípio, além da legalidade, da impessoalidade. Nós queremos o bem das pessoas. Isso eu tenho me posicionado. Por isso que a pessoa me pergunta, o que você é na Câmara? Você é oposição? Não, eu não sou. Eu sou independente. Eu não quero perder essa minha autonomia, essa minha independência, para poder propor de forma, e se for o caso, de forma combativa também, cobrar resultado, com tranquilidade. Então eu vejo exatamente a administração tem que ter um foco mais profissionalizada, cada vez mais, e sempre o foco deve ser o usuário do sistema, seja na educação, seja na saúde, seja... eu estou numa situação lá no Jardim Radialista, nós temos lá, qual que é o foco? Eu tive uma reunião lá há cerca de 20 dias atrás com os moradores. Qual que é o principal foco? A segurança. Levamos a Guarda Municipal, levamos a Polícia Militar. Mas lá no local tem o CEINF abandonado, se não me falha a memória, há mais de 10 anos. O pessoal utiliza aquele local para consumir droga, para fazer pequenos furtos e levar para lá. O que nós pedimos à Secretaria de Obras? Que fechasse o local. O cercamento daquele local já proporcionou uma maior segurança. Ou seja, a ação do Estado, uma incompetência do Estado, como ente político, o município no caso, e não terminar a obra, acaba proporcionando a insegurança da população. Que é aquela história da lâmpada apagada, né? Que facilita. Isso, a teoria da vidraça quebrada. Se você quer uma vidraça, bom, ali quebrou uma vidraça, eu vou praticar outros crimes. Estamos com um trabalho também nessa mesma linha, ali no antigo terminal rodoviário. Estivemos reunidos já lá há uns 10 dias atrás. Então, ali o senhor é um cara altamente reconhecido, o pessoal tem um carinho grande pelo senhor, justamente por fazer política ouvindo todo mundo e levando o problema traduzido para o poder público. Porque, de certa forma, o poder público ele tem essa limitação também. O senhor é um interlocutor, né? Sim, exatamente. E é um interlocutor que transcende Campo Grande, que conversa também com forças do Estado e tudo mais, pela tua experiência, principalmente na segurança pública. Se não levar tudo muito mastigado, muito explicado e com perspectiva, o poder público simplesmente bota na gaveta e tchau. Nós tivemos essa reunião lá no antigo terminal rodoviário, há alguns dias atrás. Felizmente, todos os órgãos diretamente envolvidos foram, tanto do município como do Estado, onde a gente se empenhou pessoalmente. Já temos uma reunião no final de fevereiro. O que cada um avançou? O que cada um fez? O que cada um tem deficiência? O que a população pode fazer para ajudar? Então vamos sentar, eu sou muito de trabalhar em um cronograma de ações. Não, eu consegui avançar nesse sentido. Na assistência social, por exemplo, os moradores de situação de rua, os dependentes químicos, o que você conseguiu avançar para combater a receptação de produtos furtados na região? Foi possível fazer uma prisão, foi possível fazer uma interdição do local. Então, isso aí, a gente sentar e discutir com grandeza, com serenidade, né? Tendo sempre o foco maior, o usuário do sistema, o cidadão, que é até porque ele paga imposto, é dever do Estado, o município, da União, devolver esse imposto pago com serviço de qualidade. É obrigação nossa. Quando alguém me cobra, às vezes constrangido, eu estou fazendo o meu dever, é direito você me cobrar. Né? Claro que sempre num clima de respeito, de convivência harmoniosa, e eu também de cobrar o Poder Executivo para que possa realizar. E muitas vezes a gente consegue fazer essa interlocução, quando o problema chega até a gente consegue dar a devolutiva, às vezes no espaço de tempo até razoável, porque nosso mandato tem exatamente disso aí, de ações pontuais, lá, conversando, ouvindo, na saúde, que é uma área que não é a minha área, mas uma área que Mas parecido um pouco com a segurança pública, né? Se dormir no ponto, o problema fica gigante, né? Eu entendo que o maior problema nosso, acho que não só de Campo Grande, eu vejo que é do Estado e do Brasil, é a área da saúde. Então é uma área que não é uma área minha inicialmente, até pela minha formação profissional, mas que eu tenho me empenhado muito nesses últimos 2 anos do nosso mandato em poder auxiliar, né, a área da saúde, porque eu visito os postos de saúde, muitas vezes não tem um ar-condicionado. Falei agora lá
nesse evento de hoje com os agentes comunitários de saúde, sentei, fiz uma mesa redonda com eles. Sim. Como é que está a situação, o que vocês estão precisando? Não pagar isso, faltou pagar insalubridade, não sei o quê. E a gente vem construindo também, junto com o servidor público, que também é uma área que eu gosto de trabalhar, porque eu venho também da luta classista, fui representante da minha categoria por muitos anos, então eu entendo que é o patrimônio do serviço público, é o servidor, que deve ser bem tratado, de forma digna, deve ser cobrado, deve ter a sua mensuração de produtividade, mas também deve ter dignidade no exercício da sua atividade. E essa galera, acho que briga até hoje por questão até de protetor solar, né? Eles ficam esquecidos e aí reclamam até de EPIs, né? Parece que uma hora tem, uma hora não tem. E são coisas tão básicas, né? Que é difícil entender essa demora. Né? E você ter, por exemplo, uma estrutura da área de informática para que chegue da sua atividade nas visitas às residências e ali possa fazer o seu relatório. São coisas básicas, né? Acho que o poder público não pode deixar de suprir essa necessidade. Eu tenho colocado muitas emendas, às vezes ela é um valor relativamente baixo, mas você consegue colocar na unidade de saúde. Eu tenho feito isso, ar-condicionado e material de informática. Então, é básico, não só para o servidor, mas também para aquelas pessoas que utilizam lá, os pacientes que vão às unidades de saúde. Então, essas emendas a gente tem colocado também e tem surtido um efeito muito positivo, porque dá dignidade, dá tranquilidade, dá comodidade e quem ganha com isso o atendimento de melhor qualidade é o cidadão que procura aquela unidade. Ele percebe que está pagando um imposto, que está tendo um retorno. Né? Essa escolha do senhor, que é uma escolha evidente em tudo que o senhor faz, quem acompanhar o seu trabalho, quem não acompanhar, tem hoje as plataformas, as condições, ou até saber que o senhor está numa agenda e vai lá ver como funciona a forma do senhor trabalhar, da tua equipe e tudo mais. De independência, fica para o Campo Grandense uma impressão que faltou um pouquinho disso para a Câmara, no período Marquinhos Trade. Por quê? Onde que eu vou falar? O Marquinhos concorreu para governo do estado, acabou perdendo, teve um resultado muito aquém do que ele imaginava, teve lá questões pessoais dele, mas no âmbito político pagou extremamente caro por ter sido uma gestão de lançamentos. Lançava-se coisas o tempo todo, tudo, mas aí a evolução disso não ficava tão concretizado e fica aí agora para a Adriane um monte de gargalo dessas evoluções. Aí você tem pacotinho de obras paradas, aí você tem áreas onde se prometia uma coisa e aquilo não avançou tanto, e aí fica difícil também, com o dinheiro do poder público e a letargia que tem o poder público, você sair lançando um monte de coisa e dar conta de terminar aquilo ali. A Câmara, eu acho que como toda a Câmara, Campo Grande reflete também muito do interior, você tem uma renovação grande do quadro, então você tem uns novos vereadores, quem que é contra lançamento de coisa boa? Né? Mas aí com a visão do senhor, fala assim, a longo prazo, vamos ver como vai ser o andamento disso aí tem que fiscalizar, né? A Câmara dormiu um pouquinho, acreditou nesse oba-oba lá atrás? Nós temos que foi uma festa, né? 6 anos. Nós temos uma base forte, né? Do ex-prefeito, quando ele era prefeito, muito forte na Câmara. Eu sempre tive a postura independente, a posição relativamente muito pequena, né? Não é uma oposição, é pequena, e os independentes, aí aproximadamente 5 a 6 são independentes. E a oposição mais sistemática é uns 2. Então, que sempre é esse número, né? Exatamente. São os paladinos. Mas os cerca de 20 são da base. E vou dar um exemplo. Nós, no ano passado, já no final da gestão do ex-prefeito, nós tínhamos aprovado o plano de cargos e carreira dos administrativos da educação, do pessoal do trânsito e insalubridade do pessoal da saúde e periculosidade da Guarda Municipal. Todos foram aprovados, foi vetado pelo ex-prefeito. Como a pressão foi grande, como realmente os servidores se mobilizaram, nós fomos lá e lideramos para derrubar o veto, e o veto foi derrubado. A força multiplica, né? Que são só 5, mas conseguimos derrubar, porque eu entendo que é justo você pagar insalubridade com agente comunitário de saúde, só para dar um exemplo. Então, quando você vê que realmente, e a Câmara, ela também se pauta muito pela pressão popular, ela se pauta muito pela pressão, e não poderia ser diferente, até porque ali são os representantes do povo, em tese é isso.
Então, quando você vê um assunto sendo pautado e que há pressão para que a postura seja de tal forma, isso realmente leva o legislador a pensar duas vezes, Ou a seja, refletir. se a Câmara uma hora dormir, também é culpa do cidadão. Também, muitas vezes a gente vê questões de caráter individual se sobrepondo ao coletivo. Eu tenho por hábito me pautar pelo coletivo, o que for melhor para a maioria, e não tenho nenhuma dificuldade em votar contra ou a favor. Com tranquilidade. Se eu achar que devo, entendo, estudando, ouvindo muitas vezes, isso a gente tem que proporcionar mais, eu tenho feito isso através das audiências públicas, ouvindo os segmentos, nós temos ideias fantásticas que muitas vezes a gente não chega lá. Nós estamos construindo agora mais um outro exemplo, com várias entidades da saúde, da educação, da segurança pública, um plano municipal de prevenção ao suicídio. Já estamos aproximadamente um ano nos reunindo, já fizemos... que é outra questão que só a polícia mesmo tem os números, né? A polícia, quando fala polícia, guarda, e é uma coisa que um dos maiores, uma das capitais que mais tem suicídio no Brasil, Campo Grande. Olha, a saúde mental é um problema complexo, né? É uma área também que a gente está trabalhando para poder trazer políticas inovadoras e essa construção está sendo feita, liderada pelo defensor público, não me recordo o nome dele agora, entendeu? E estamos conversando, ouvindo, entendeu? Para que nós possamos, ao final, dar essa devolutiva à sociedade. Só para onde eu passei lá, ali próximo da antiga rodoviária, que estava numa agenda no bairro Mambaí, e lá próximo ali era o Grupo Amor Vida, que é um grupo que faz um trabalho voluntário de prevenção ao suicídio. Fui lá visitar, não conhecia, a situação realmente não era muito boa, o prédio. Resumo da ópera, conseguimos, hoje estão lá na Secretaria da Juventude, lá no antigo Marrakech, com umas salas adequadas. Temos 2 psicólogos fornecidos pelo município para atender. Cooperação, exatamente. Né? Conseguimos algumas emendas parlamentares para estruturar e divulgar o trabalho fantástico. E eles atendem, eu estive lá visitando aproximadamente um mês atrás e falei na semana passada com os responsáveis. Eles atendem aproximadamente por mês 700 pessoas. Ou seja, muita gente com tentativa, né? Olha aí, uma coisa, um investimento simples e pequeno do poder público municipal e que você dá a essas pessoas que procuram esse atendimento mais especializado uma resposta do poder público e dessa entidade. Então, essas questões, quando me chamam, eu vou, aquilo que não sei, eu procuro me cercar de informações de pessoas que sabem, como é esse caso, da saúde mental e de prevenção ao suicídio, e felizmente uma ação concreta. Está lá um grupo de voluntários, são cerca de 70 voluntários, que hoje atende aí mais ou menos 700 pessoas por mês com apoio psicológico. Então, olha como você investir muito às vezes para que você possa devolver ao cidadão um serviço dessa importância, dessa magnitude, e que voluntários fazem isso sem receber nenhum tipo de vantagem financeira. Um trabalho belíssimo. Belíssimo. E na área que o senhor ficou muito tempo na sua vida, segurança pública, as polícias, né, as guardas municipais, às vezes elas também conseguem resolver problemas de criminalidade em determinadas regiões com o apoio da comunidade. Porque só brigando com o bandido não dá conta, né? Fundamental. Para você trazer segurança. Eu disse ali nessa reunião, ali na antiga estação rodoviária, lá no Jardim Radialista, esse dia lá na Vila Carvalho, você ter outros focos. Por exemplo, como trabalhar, se tiver nesses locais, a questão dos dependentes químicos. Como trabalhar a situação dos moradores de situação de rua. Melhorar a iluminação pública. Né? Trazer para aquele local, por exemplo, uma atividade cultural, uma atividade esportiva. Ou seja, você agregar valor àquele espaço, é o que eu chamo de ocupação democrática do espaço. E quando você ocupa o espaço democraticamente, eu vou dar um exemplo do meu bairro, na Cidade Jardim. Nós nos reunimos alguns anos atrás, em 2016, e fizemos o que hoje é semanalmente instituída a Feirinha do Bairro. Toda quarta-feira, os feirantes tradicionais levam lá o seu produto e alguém do bairro que queira vender alguma coisa vai lá. Eu vou lá toda quarta-feira comer o meu pastel, comer o meu sobá, interagir
com os meus vizinhos. E as pessoas gostam de sair de casa, né? Coisa bacana, aí de vez em quando a gente tem uma música que alguém aparece lá e patrocina alguém para tocar uma música, um ambiente agradável, familiar. Quando você ocupa dessa forma, com uma feirinha, por exemplo, você afugenta a violência. Dificilmente alguém vai querer ir àquele local praticar algum tipo de crime. Pode ocorrer? Pode, excepcionalmente pode, mas dificilmente isso vai ocorrer quando você faz isso. Então, isso é cidadania. Quando você exerce a cidadania, você tem automaticamente esse retorno do poder público, mas é importante a população se envolver. Se a população não cobrar e também não fazer a sua parte, né, em várias questões, eu tive prazer também, só para dar um outro exemplo. Sim. Até porque é isso que vai formatar o teu trabalho. Né? Tanta coisa. Eu estive lá recentemente na unidade de tratamento de resíduos, ali no Jardim Los Angeles, com os recicladores, né, os catadores de lixo, são cerca de 140 pessoas, famílias que dependem daquela atividade, em condições muitas vezes insalubres, falta do equipamento, falta de uma manutenção. Ali também tem a questão de saúde pública dos acumuladores, né? Também. Porque se é do lixo que ele traz o pão para casa, às vezes ele acaba até acumulando mais lixo do que deveria, que também não está legal. Nós temos essa situação dos recicladores, temos ali na área central e alguns locais muitos imóveis desocupados, que as pessoas utilizam para lá ser um local de refúgio de alguém que pratica crime. Olha como, aí não é uma questão de segurança, aí nós temos chamado, por exemplo, o SEMADUR, que é a secretaria responsável por essas, para, se for o caso, multar, penalizar esses proprietários. Olha como a situação se avoluma. Iluminação pública, a Secretaria de Obras, vamos colocar, isso nós conseguimos ali, já faz algum tempo, já ali na região da Orla Morena, Cabreúva, toda com lâmpada de LED, fazer a sinalização horizontal e vertical e semafórica, também foi uma ação nossa, já cerca de um ano atrás. Lembrei hoje, ali na saída para Três Lagoas, após o pontilhão até a entrada do presídio, rodovia federal. Morria muita gente cruzando aquela rodovia, mas ninguém podia fazer nada, o reordenamento viário daquela região, porque é uma rodovia federal. Fomos ao DENIT, olha só, com a Associação de Moradores do Noroeste, Cidade de Jardim, Pedro Cian, fomos lá, e o DENIT fez um convênio com a GETRAN fez todo o reordenamento viário, isso foi ano passado, sinalização semafórica, está lá na entrada ali do bairro Pedro Cian, Maria Aparecida Pedro Cian, e que trouxe o seu reordenamento e trouxe segurança. É possível, conseguimos isso aí no prazo de aproximadamente 3 meses, certo? Fomos ao DENIT, o superintendente falou, não, nós queremos passar, mas a GETRAN aceita. Vamos consultar a GETRAN aceitou, foi feito um convênio, uma parceria, e está lá a ação, entendeu? Que trouxe segurança e maior fluidez ao trânsito daquela região. Então são ações que o poder público pode fazer na busca de resolver a questão, de resolver o problema. Eu sempre falo isso aí. Que é o que falta para o Brasil nesse momento, que ficou tão polarizado com discussões ideológicas, dois lados, essa questão prática, né? O diálogo, a praticidade e enfrentar os problemas, né? Eu acho que, ainda mais está chegando as eleições municipais, quanto mais a gente tiver representantes com esse comportamento, é melhor, né? Perde-se menos tempo com as coisas. Eu vejo que muitas vezes o poder público ele é muito moroso na resolução de algumas questões. Eu sou muito pragmático, a vida me ensinou isso. E é possível fazer isso? Se não é possível, por que não é possível? Quanto tempo, né? Qual que é o caminho que você me aponta? Você me ajuda aí, você que é técnico. Então, eu tenho agido dessa forma. Esse inconformismo que eu levo para o meu mandato, porque esse inconformismo, eu acho um conformismo bom, de buscar a solução das questões que me são apresentadas, eu não quero perder, de poder ter esse foco de atender o usuário, atender o cidadão. E eu entendo que o poder público, que nós somos poder público enquanto mandatários do mandato popular parlamentar e o executivo também municipal, de dar essa resposta, né? Essa insatisfação deve ser constante na gente, no nosso coração, na busca dessa resolução. E o poder público, às vezes, ele tem dificuldade. Eu me reuni com os empresários agora no início da semana também,
a dificuldade, me apresentaram, vou me reunir com eles. O senhor fala de ritmo, né? Quer dizer, o ritmo do vereador, da Câmara, se ele estiver conectado com a população, é um ritmo constante. Do poder público, às vezes, ele, se não se cuidar, acaba se acomodando diante das coisas, né? Então, é normal em alguns setores do serviço público, se você não tiver uma dinâmica melhor, uma gestão que possa ser compartilhada, que tem foco no objetivo institucional, que tem um olhar diferente em relação às pessoas, que você muitas vezes acaba não fazendo aquilo que a população quer. O que a população quer na área da segurança pública, o que ela quer na área da educação, o que ela quer na área da saúde, da assistência social, na área da habitação, também uma área muito complexa, precisa também de um maior investimento. Então, tudo isso você tem que ir adequando. Eu sei, e nós sabemos, ninguém também, eu diria assim, não consegue ver essa dimensão de que não vai se resolver tudo da noite para o dia. Não, eu sei disso, mas nós temos que estabelecer prioridades. E essa prioridade tem que ser cumprida. Não fazer, como você fala, lançar obras, muitas vezes, que sabe que não vai chegar a lugar nenhum, só para fazer aquele momento e fazer aquele carnaval momentâneo, mas que nós temos aí. Eu fui a Brasília no ano passado para cobrar isso, no Ministério da Educação, muitas obras sem parado, como essa que eu citei do Jardim Radialista, Oliveira. Há quanto tempo estão paradas essas obras? O que está acontecendo? Quem é o culpado? Entendeu? Como resolver isso? Do poder público municipal, da empreiteira que não terminou o serviço. Alguém é culpado lá na antiga rodoviária. Levamos o secretário lá. Secretário, não tem um cronograma de obra? Não, porque a maquete foi lançada em tudo quanto é TV. Né? Eu estava lá na TV na época, eu estava no lançamento maquete lá. Linda, né? Isso. Aí fui lá. Aí, com a nossa reunião, cobrou a empreiteira, a obra já foi dinamizada. Tem aquela obra também na frente do Shopping Norte Sul, que é um monumento. Emblemática, né? Emblemática. É muito trabalho, senhor, para a Câmara e para a Prefeitura também. Obrigado. Valeu, conta com a gente. Pela amizade, pela receptividade aqui. Passa sempre seu. E você sabe que você faz parte da história da MSD. Conta sempre com a gente. Muito obrigado. Acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social do jornal, no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.